E a carta aos Romanos, eu acredito, muitos também, outros acreditam que seja a carta mais importante no Novo Testamento, né? Porque nos dá uma explicação do maior poder do mundo, que é o Evangelho, né? O maior poder do mundo é o Evangelho. E Paulo vai nos dar uma explicação bem sistemática dessa mensagem central, né, do cristianismo, que todos nós já ouvimos, né? Mas nunca é demais, né? Precisamos ouvir de novo e mais nos aprofundar mais ainda. O Evangelho, a gente vai até ler hoje, né? Tem o poder para transformar. O Evangelho tem o poder para transformar, para salvar vidas, para curar relacionamentos, para resgatar as pessoas de vícios, né? de aflições, de desespero, de tudo que o ser humano possa passar. O Evangelho tem a solução para nós, porque o poder de Deus é em ação. E a gente tem que se perguntar, o Evangelho está transformando a minha vida? Não só uma vez quando eu me converti, mas se o Evangelho não continua transformando a minha vida e as pessoas ao meu redor, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada de eu lidar com o Evangelho. Isso com qualquer doutrina na palavra de Deus. Se você apenas olha para uma mera doutrina, isso não tem um resultado na sua vida de alguma mudança, ou você não entendeu corretamente essa doutrina, ou você não está aplicando de forma correta. Então tem que surgir algum efeito em nós e na nossa vida, principalmente quando a gente se aproxima dessa carta de Romanos. Não é apenas uma teoria da salvação, embora seja uma explicação, né, doutrinária, mas realmente é o plano de Deus para a nossa vida individual. Que a gente vai ver o que Deus quer conosco e a gente vai ver o plano de Deus para a humanidade como um inteiro. A gente vai falar no final, né, desse estudo sobre o esposo, né, de como ele vai fazer isso de forma fácil, mas vamos focar nessa primeira parte sobre a situação específica para a qual Paulo escreveu. Que é uma carta para todos nós, mas na época foi uma carta para um grupo de pessoas específicas, com circunstâncias específicas, no momento específico. E quanto mais a gente entende essa parte, agora logo no começo, mais a gente vai entender o que Paulo estava falando, né, através de toda essa carta. Então vamos começar a falar sobre a igreja em Roma. Você já chegou a escrever uma carta, um e-mail para alguém que você não conhecia? Provavelmente não, né? Para alguém que você nunca tinha visitado. É assim que aconteceu com Paulo, né? Deus colocou no coração dele para escrever para uma igreja que ele não fundou, que ele nunca tinha visitado, com gente que ele nem conhecia, né? E a gente se pergunta que amor, né, faz uma pessoa estender a mão e escrever uma carta tão profunda e tão pessoal ao mesmo tempo para pessoas que nem conhecia. Então ele escreve para os cristãos na cidade de Roma. Roma, todos sabem, né, era o capital do mundo antigo, né, desse Império Romano. A maior cidade do mundo antigo. Tem uma estimativa de que tinha de 1 a 4 milhões de pessoas dentro dessa cidade. Então escolhe um número lá no meio, uma cidade gigantesca. Por que tão grande? Porque tinha muitos escravos também, né? Não eram só cidadãos humanos, mas tinha muitos escravos. Então 1 milhão ou milhões de pessoas naquela cidade. Mas como que começou então a igreja se Paulo não fundou essa igreja? A gente tem que voltar no livro de Atos. Se você quiser abrir em Atos 2, versículos 10 e 11, a gente precisa voltar ao dia de Pentecoste. Quando, naquele, né, feriado, né, naquela celebração judaica, muita gente do império inteiro chegou à cidade de Jerusalém. E a gente lê em Atos 2, versículos 10 e 11, nessa lista de regiões, né, do Império Romano, de onde eles vieram, que entre outras tinha Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene e visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo,
cretenses e árabes, nós o vimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então todos ouviram, né, os apóstolos louvando a Deus em línguas, e foram, entre outras línguas conhecidas, né, dessas pessoas daquelas regiões do Império Romano, inclusive de Roma. E fala ali no versículo que foram judeus e convertidos ao judaísmo. Por quê? Porque tinha judeus no império inteiro. Depois do cativeiro da Babilônia, surgiram as sinagogas, comunidades em todas as cidades no império. Era ali o centro de adoração a Deus, né? Vamos dizer, as nossas igrejas, os judeus se encontram na sinagoga. Então, tinha sinagogas em todas as partes do Império Romano, porque foi essa a diáspora, né? O povo judeu se espalhando pelo mundo inteiro. E, inclusive, tinha missionários judeus, que geralmente eram os fariseus, pregando o quê? Pregando a lei, né? Pregando os livros de Moisés, né? A Torá, pregando para quem quisesse ouvir. E as pessoas gostavam desses ensinamentos, porque a moral, né, do judaísmo também era atraente para as pessoas. O monoteísmo, a fé em um só Deus, era atraente para muitas pessoas, porque você sabe, no Império Romano, né, e na Grécia e tudo mais, era politeísmo, né, a crença em vários deuses diferentes. Tinha um Deus para tudo, né, o Deus da guerra, Deus do amor, Deus do comércio, Deus de tudo. E várias pessoas gostavam da crença em um só Deus, então abraçavam o judaísmo, né, e eram pagãos antigamente e se converteram. Então, parte dessas 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecoste eram judeus e aqueles que se converteram ao judaísmo, né, de Roma. Eram de Roma. E era uma mistura, então, desse povo, e após a pregação de Pedro, eles creram, né, aceitaram a mensagem, nasceram de novo e voltaram para suas casas. Então foram esses ali que voltaram para Roma e fundaram a igreja em Roma. Concluímos que não foi o apóstolo Pedro, como alguns dizem, né? Não, foram aqueles irmãos que ali em Jerusalém se converteram e voltaram para a sua cidade de Roma. Vamos avançar um pouquinho até o ano 49 depois de Cristo. E houve uma coisa terrível para essa igreja, porque todos os judeus foram expulsos da cidade de Roma. Todos os judeus, o imperador falou, vão ter que sair. E a gente pode ler isso em Atos 18, versículos de 1 a 2. Se você quiser passar um pouquinho para frente, Atos 18, versículos de 1 a 2, nós vamos conhecer um casal que vai aparecer mais tarde no livro de Romanos também. E fala ali que depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo estava na sua segunda viagem missionária ainda, chegou ali em Corinto, né, e encontrou naquela cidade um casal que seriam muito amigos dele, né, para o resto da vida, e ajudavam muito no Evangelho. Esse casal de Áquila e Priscila. De onde eles vieram? De Roma, porque eles eram judeus e foram expulsos de Roma. E a história secular nos confirma esse evento. Em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou, né, assinou um decreto para expulsar todos os judeus da cidade de Roma, porque haviam tumultos de judeus, entre outros um judeu chamado Crespo, e como os romanos eram lei e ordem, né? A gente não quer tumulto. Quem foi? Os judeus. Tá bom, manda todos os judeus saírem da nossa cidade. Expulsaram todos os judeus de Roma, inclusive aqueles que tinham se convertido ao cristianismo. Então isso afetou a igreja, obviamente. Tinha grandes consequências, porque aqueles irmãos, só porque eles tinham nascido judeus, eles agora tinham que sair. E com eles, obviamente, saiu uma influência grande na igreja,
saiu também os costumes judaicos, né? Saiu a língua, né, hebraica ou aramaica, no caso. Saiu, de repente, a forma como eles comiam, né, segundo a lei kosher, né? Saiu a ênfase na celebração das festas judaicas. Então, toda essa influência saiu também de dentro da igreja. E quem ficou eram os irmãos não judeus, os ex-gentios, né? Com sua língua diferente, de repente um latim ou outras línguas, com os seus costumes diferentes. E ficou o quê? Uma igreja 100% de gentios. Ninguém queria sair. Imagina, uma divisão da igreja forçada, né? Os irmãos judeus não queriam sair porque não gostavam mais, por causa de outras razões. Não, eles foram expulsos por um decreto do imperador. E de repente esses irmãos de anos foram separados. Imagina uma igreja, provavelmente maior do que a nossa, né? Tira metade das pessoas. De repente a igreja também é vazia. Você chega outro domingo, todos aqueles que, sei lá, vamos dizer, né? Os santistas podem ficar, quem nasceu em outro estado vai ter que sair, né? Sei lá, quantas pessoas seriam. Aí, de repente, metade da igreja não está mais, né? De repente, os ministérios, né, aqueles trabalhos que eles estavam fazendo, estão totalmente desfalcados. Falta gente, de repente não funciona mais, porque era um ministério que só os judeus faziam. E agora não tem mais. De certa forma, eles precisavam começar quase do zero. Então, eles foram expulsos, os judeus, por um tempo. Porém, alguns anos depois, eles foram permitidos a voltar. Então, houve um retorno desses judeus, né? Talvez eles nem venderam as suas casas, mas simplesmente saíram correndo com a roupa no corpo, né? E aí depois voltaram para as suas vidas ou começaram uma nova vida. No final da carta de Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4, nessa parte das saudações, a gente vê novamente aquele casal, Áquila e Priscila. E a gente entende uma certa coisa aqui. Fala assim, Romanos 16, de 3 a 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo está escrevendo para o pessoal de Roma e fala, aquele casal que está com vocês, Áquila e Priscila, saúdem eles, né? Mandam um abraço para eles. Então, eles já tinham voltado para Roma, né? Tinham sido expulsos pelo decreto de Cláudio e no ano em que Paulo escreve, mais ou menos 56 depois de Cristo, eles já estão de volta. Por quê? Porque no ano 54 depois de Cristo, esse imperador Cláudio morreu, né? Então, junto com ele, o decreto foi desfeito e no decorrer do ano seguinte, 2 anos, os judeus falaram, é salvo, né? Está tranquilo, podemos voltar? E começaram a voltar para a cidade de Roma. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Primeiro, todas as igrejas passaram por um tempo difícil, por atritos entre os judeus e os gentios, né? Ou aqueles que nasceram de novo, mas com a cultura judia e a cultura grega ou gentia. No começo, a gente tem que entender que todas as igrejas eram 100% judeu, né? A igreja em Jerusalém eram só judeus, os apóstolos, aqueles discípulos, todos que nasceram lá na Galileia, na Judeia, né? E tinham esse estilo de igreja, esse estilo de vida. Com a perseguição em Jerusalém, vocês lembram, né, em Atos, no começo de Atos, eles foram saindo. Quem ficou eram os apóstolos, né? Todos os outros foram saindo e acabaram pregando o evangelho para outras pessoas, até gentias, se converteram. Vocês lembram de Pedro também, que Deus precisava, né, abrir os olhos através daquela visão que ele teve do lenço, né, com os animais que não era para comer, mas era para comer, e ele entendeu, Deus queria salvar os gentios. Foi para a casa de Cornélio, né, houve a salvação dele, da família dele toda. Então, cada vez mais gentios foram entrando na igreja no começo, né, desde o começo. E isso trouxe certos atritos, porque eram culturas diferentes.
mentalidades diferentes. Até que, em Atos 15, chamaram um grande concílio, uma reunião importante em Jerusalém. Reuniram, os líderes da igreja na época para discutir a grande pergunta se aqueles que eram gentios e que nasceram de novo precisavam se circuncidar, como a lei de Moisés diz. E houve uma grande discussão entre aqueles judeus hardcore, principalmente, e os representantes da graça, como Paulo e Barnabé. Eles foram discutindo qual foi o veredito no final. Vocês, gentios, não precisam passar pela circuncisão para serem salvos. A fé apenas é suficiente. E graças a Deus por isso. Então, é simplesmente pela fé. Eles só falaram, sigam algumas instruções só para não pisar no pé dos judeus, porque eles têm esse tipo de costume e tal. Vamos ter o respeito um pelo outro. Mas não precisa se circuncidar. Então foi, de certa forma, uma vitória para os gentios. Os judeus falaram amém. Então, que fique assim. Agora, isso foi também em 49 depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos. Agora, 6, 7 anos depois, a igreja está reunida de novo. Maravilha, Só que não, Porque não foi exatamente como os judeus achavam que iam encontrar a igreja. 6 a 7 anos, essa igreja em Roma foi exclusivamente dos gentios. Então imagina tudo que pode acontecer em 6 a 7 anos. A gente está aqui há uns 5 anos. Imagina tudo que pode acontecer e mudar. Os judeus devem ter achado que eles iam encontrar a igreja como tinham deixados. Só que a liderança era só dos gentios, porque não tinha judeu. A estrutura deve ter mudado também. Novos ministérios, talvez chegavam no culto e não entenderam nada. Cadê o tradutor dessa língua aí que a gente não entende? Que eles estavam acostumados talvez com o aramaico, o hebraico. Eles voltaram para a sua igreja, mas não era mais a mesma igreja. Com certeza, no começo eles chegaram e não se sentiram mais tão em casa quanto antigamente. E o pior que Paulo ressalta nessa carta aos Romanos, é que nesse meio tempo os gentios tinham cultivado, desenvolvido uma atitude muito feia, de arrogância, de superioridade. Se achavam melhores do que os judeus. Quero ler para vocês só um trecho de Romanos 11, versículos 13 a 14 e 17 a 18. Romanos 11, 13 fala, e Paulo diz, eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. E aí, versículo 17, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Paulo estava falando para os gentios. Não se exaltem assim. Vocês, Deus escolheu também como povo, mas a raiz vem dos judeus. Não achem que vocês não precisam deles. Vocês fazem parte dessa história toda. Então, não se gloriem, não se achem superiores, não fiquem arrogantes dessa forma. E a gente vê que o verdadeiro evangelho também tem o poder para curar essas divisões, as feridas que surgiram com as divisões e faz que partidos que estão diferentes, que estão opostos, podem viver num ambiente de amor, ter um convívio de respeito e amor. Esse que o Evangelho faz também, que é isso que aconteceu na igreja em Roma. Agora, a segunda parte desse estudo, quero que vocês abram no capítulo 1 de Romanos. E o capítulo 1, versículos de 1 a 17, é a própria introdução de Paulo. A gente ainda vai passar por essa passagem quando a gente começar mesmo, o nosso estudo versículo por versículo, mas eu quero passar de forma rápida só para mostrar para vocês como Paulo
começou a introdução a essa igreja que ele não fundou, que ele nunca visitou, que ele não conhecia. E até uma boa pergunta, né? Como você começaria uma carta para alguém que você não conhece? Bom, primeiro tem que se apresentar, né? Eu sou fulano de tal, né? Acredito que eu deveria falar tal coisa para vocês, né? E exatamente isso que Paulo faz. Versículo 1, ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui já tem muitas informações pessoais sobre a vida dele, mas a mais importante vem no começo. Eu sou servo de Cristo Jesus. Não estou fazendo isso porque agora me deu na tela que vou fazer uma coisa dessa para todo mundo que não conhece. Não, eu sou servo, então eu só faço o que Deus mandar, né? Eu obedeço o meu Senhor. Antes de mais nada, Paulo era servo, né? O seu relacionamento pessoal com Deus estava em primeiro lugar. Ele não estava fazendo isso porque ele sabia fazer bem esse tipo de coisa, porque ele queria se sentir melhor, porque ele queria um reconhecimento ou aplausos. Ele estava fazendo isso para agradar a Deus, né? Para louvar o Senhor e exaltar Ele através disso. E tudo que a gente fizer deve ser para a glória dEle. E não porque a gente sabe fazer bem, ou porque a gente quer ser reconhecido, ou para a gente se sentir melhor, né? Ninguém deveria estar servindo a Deus, porque assim eu me sinto melhor, estou fazendo alguma coisa, né? Não, é para dar glórias a Deus, em agradecimento a tudo que Deus fez por nós. E em segundo lugar, ele fala: eu também sou apóstolo. Por quê? Eles não sabiam quem ele era, então ele precisava falar da sua autoridade dada por Deus. E ele só usa, pode ver em todas as cartas, ele só usa essa palavra apóstolo quando ele precisava apresentar a sua autoridade, seu credencial diante de Deus, para ressaltar a palavra. Aqui, nesse caso, ele precisava falar porque ele ia dar a maior explicação da mensagem central do cristianismo, o Evangelho. Na carta aos Coríntios, né, por exemplo, ele fala: eu sou apóstolo, porque ele precisava da autoridade para corrigir certos problemas, né? E eles precisavam aceitar isso, né, como de Deus. Então ele fala: eu sou apóstolo, mas antes de tudo, ele colocou o coração certo de liderança, que é a liderança de um servo, né? Assim como Jesus ensinou os seus discípulos, a nós, em Marcos 10, 43 e 44, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Na verdade, essa palavra que ele usa de servo quer dizer: eu sou escravo de Cristo, né? Se eu quero ser importante, o maior no reino de Deus, é o servo de todos. Isso Paulo tinha, né, no seu coração. Ele sabia que ele era chamado, separado para isso. Ele fala: eu sou separado para o evangelho de Deus. Ele tinha noção do seu chamado, né? Aliás, ele, posteriormente à sua conversão, ele entendeu claramente. Ele falou em Gálatas 1,15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ele sabia que ele era o apóstolo para os gentios, né? Então ele foi, né, para o mundo afora e pregar para todos que quisessem ouvir. A gente conhece o nosso chamado? Você sabe qual é o seu chamado? E na maioria das pessoas, acredito eu, que acontece da seguinte forma, que no decorrer dos anos é como um funil, né? Você vai passando e vai cada vez mais estreitando e você entendendo cada vez mais: é para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus, né, me fez. E algo que se desenvolve e fica cada vez mais claro e detalhado. Mas para alguns é muito óbvio desde cedo, né? Deus me chamou para isso, Deus me separou para aquilo. Não importa se é cedo, se é tarde, né, se é aos poucos, se é de uma vez só, claramente. Importante é não desistir. Importante é não parar só porque as coisas não estão acontecendo de forma imediata, né? Que você não está vendo alguma coisa acontecendo. Para Paulo também demorou, né? E na verdade Paulo teve a preparação ideal e ele nem sabia, né, no começo. Paulo
cresceu em 3 culturas: a cultura judia, grega e romana. Ele sabia se virar em todas as 3 culturas, falava as 3 línguas, entendia a mentalidade dessas pessoas. Ele tinha a melhor educação. No judaísmo, ele estava aos pés do maior rabi da época, Gamaliel, né? E estudou lá a lei, estudou a palavra, estudou, né, o judaísmo e todo o Antigo Testamento. Mas o mais importante é que, além de tudo isso, a sua vida estava totalmente rendida a Jesus assim que ele se converteu. E a gente vê que Deus pode usar pessoas de qualquer tipo histórico, né? Deus pode usar pessoas com uma formação, né, uma educação mais formal, como Moisés também, como Paulo. Deus pode usar pessoas sem essa educação formal, como um Pedro, um João, né? Não tem um histórico educacional que vai nos desqualificar de ser usado por Deus. O que vai nos desqualificar é um coração endurecido, rebelde, um coração orgulhoso, isso sim. Mas a nossa história, né, a nossa educação não vai nos desqualificar. E Paulo, com tudo isso que ele tinha, ele achava no começo que agora era o cara que Deus ia usar, né, grandemente, logo de início, porém, ele teve que passar 3 anos ainda de treinamento no deserto da Arábia, né, na obscuridão, onde ninguém sabia quem ele era, sozinho ali, mas conhecendo Jesus pessoalmente, né, por experiência, sabia quem Jesus era. Ele fala, Jesus se revelou a mim, né, pessoalmente. Eu não fui nem falar com os outros apóstolos, os outros discípulos. Ficou 3 anos ali, porque antes de ser usado grandemente, ele precisava ser quebrantado grandemente. E depois, não lançou logo no ministério, não, ainda ficou 10 a 12 anos na sua cidade natal de Tarso, até que Deus chamou Barnabé e falou, vai lá e me chama esse homem Saulo, né, Paulo. E aí ele entrou no ministério dentro de uma igreja, por assim dizer. Mas antes disso, ele estava simplesmente, fielmente vivendo a sua vida, sendo treinado por Deus, né, conhecendo Deus cada vez mais. E foi assim. E Deus também preparou você, está preparando você com a sua história única, né, para ser usado por Ele. Você tem circunstâncias únicas, você tem talentos únicos e Deus quer te usar dessa forma. Então, permita que Deus te use sendo quem você é. A pior coisa é querer ser outra pessoa, né? Que você nunca vai ser tão bom naquilo quanto aquela pessoa que Deus criou assim, né? Deus te criou de certa forma. Então, seja essa pessoa 100% para Jesus, rendido aos pés do Senhor, e Ele vai te usar grandemente também. Os versículos de 2 a 7 falam que ele realmente escreveu para essa congregação mista, né, de judeus e gentios. Versículo 2 a 7. O evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A maior parte das cartas Paulo escreve para os gentios, né? Porque predominantemente eram congregações de gentios. Só essa carta, que tinha uma boa parte de judeus em Roma também, ele escreve para essa congregação mista, né? Seguindo sempre o padrão de missões dele, que era qual? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Ele vai falar isso logo, mas essa foi a mentalidade em todas as viagens missionárias.
ele ia onde primeiro? Nas sinagogas, onde tinha os judeus, onde tinham pessoas que já conheciam as Escrituras, onde ele podia usar como base para, então, expor o Evangelho. Mas sempre que ele foi rejeitado pelos judeus, né, foi expulso da sinagoga, sai daí, a gente não quer ouvir, ele não falou, caramba, vou embora, vou para outra sinagoga. Não, ele ia pregar para as pessoas que estavam ali na praça, né, ali na cidade, os gentios. Então, primeiro aos judeus, depois aos gentios. E ele, logo no começo, no versículo 2, revela o tema-chave, né? O Evangelho, qual foi prometido por ele de antemão, por meio das Escrituras do Antigo Testamento. Então ele fala, gente, é isso que eu estou escrevendo. Quem sou eu, Paulo, servo, apóstolo? Mas, gente, o Evangelho é o meu tema principal. Como foi prometido no Antigo Testamento. E Paulo, nessa carta, ele usa muito o Antigo Testamento. Tem cerca de 70 citações do Antigo Testamento, né? E ele faz isso de uma forma tão suave, né? Um perito assim de usar os versículos um depois do outro para sua argumentação, né? Para fazer o seu ponto ali. Sem precisar adicionar outras palavras, ele coloca um versículo dos Salmos e outro versículo dos Salmos e outro versículo de outro livro do Antigo Testamento. Ele usa muito o Antigo Testamento para mostrar que o Evangelho já foi prometido o tempo todo. No versículos de 3 a 5, a gente então vê o Evangelho, mas quem é a pessoa central? É Jesus. Jesus é o Evangelho, né? Sem Jesus no centro não tem mensagem. Jesus que foi morto e ressurreto. E para os judeus era importante ele falar, ele é descendente de Davi. Ele é do povo de vocês. E para aqueles que eram gentios, era importante falar, mas eu também sou apóstolo aos gentios. Né? Ele fala, Deus foi chamar um povo, né, para a obediência na fé dentre todas as nações. Eu não estou falando apenas para os judeus, eu estou falando para vocês todos igualmente, porque o Evangelho é para todos. Ele fala no versículo de 6 a 7, né? A vocês também são chamados todos os que em Roma estão. Eu não tenho, né, favoritismo de um grupo ou de outro só porque eu sou judeu. Não, é para todos, para essa igreja mista de judeus e gentios. É interessante que falta uma palavra aqui. Ele não fala igreja, como em outras cartas, né? Porque isso indica para nós que era uma congregação fragmentada, né? Que tinha vários grupos pequenos espalhados naquela cidade. E a gente pode ver até no final do livro, né? Áquila e Priscila, obviamente, começaram um daqueles grupos pequenos. Como eles também já tinham começado em Éfeso, em Corinto. E na lista, em Romanos 16, a gente entende que nesses nomes que tem ali, vários nomes ali, eram líderes daquelas pequenas congregações espalhadas pela cidade toda. Aliás, tem 26 nomes lá no final do livro de Romanos. 2/3 são nomes gregos e 1/3 são nomes hebraicos. Então nos mostra mais ou menos, né, a porcentagem ali, né? Talvez 2/3 gentios e 1/3 judeus, né? E é todo aquele atrito, né, que estava acontecendo entre eles. Uma congregação mista. Não era um templo grande, uma igreja grande, até porque na época não tinha como. Não existiam prédios, né, desse tamanho, ou lugares onde publicamente a igreja poderia se encontrar dessa forma. Então era mais fácil nas casas, né? E aí eles se encontravam nessas congregações pequenas. Vamos ver os versículos de 8 a 13 agora, onde a gente vê o desejo de Paulo de visitar, conhecer esses irmãos. Ele fala, versículo 8: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é,
para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Até aqui. Então ele já tinha um desejo muito grande, um anseio para ver esses irmãos, porque o bom testemunho da fé deles já tinha ido adiante, né? Se espalhado pelas igrejas. Vocês conhecem os irmãos em Roma? Eles são irmãos mesmo, cristãos mesmo, com uma fé. Olha, está vendo o que eles estão fazendo, né, para o Senhor, como eles adoram o Senhor. Então as pessoas conheciam Paulo e falaram: eu quero conhecer esses caras, né? Eu quero estar junto com eles, louvar o Senhor, né? Pregar o Evangelho com eles. Mas ele tinha sido impedido. Várias vezes ele queria, mas não conseguiu, por alguma razão. Então o que ele faz? Ele falou: não, agora vou ficar no meu canto e chorar um pouco e esperar. Não, ele usou outras oportunidades que Deus deu. Ele não parou nunca. Ele foi para outros lugares pregar o Evangelho. Se quiserem abrir comigo em Romanos 15, a gente vai ver duas passagens rapidamente ali. Versículos 18 a 19. Ele fala: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meio meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Paulo estava ocupado esse tempo todo com outras coisas, levando o Evangelho para outros lugares. De Jerusalém, ele fala ali em Israel, até o Ilírico, que era uma região, uma província do Império Romano, que hoje é Croácia, né, Albânia. Então ele chegou até perto da Itália. De repente de lá queria já visitar, mas Deus falou: não, ainda não, tem outros lugares para você. Ele foi passando pelos grandes centros de população, né? Filipos, Corinto, né? Atenas, Éfeso, Tessalônica, e ele sempre foi um pioneiro. Ele fala nesse capítulo 15: eu queria ir onde Jesus não era conhecido. Então foi ali onde Deus me levou todos esses tempos. Vocês, eu sabia que já tinham uma igreja, né? Vocês já conheciam o Senhor, então de certa forma também não era assim a prioridade, né? Onde Deus me levava, eu queria ser o pioneiro. E aí Paulo informa, passa um pouquinho para baixo, Romanos 15, versículos de 23 a 24, ele os informa sobre os planos. Não é um desejo: eu queria tanto ver vocês, né, se der um dia. Não, ele já tinha feito planos, né, já foi uma coisa concreta. Ele fala: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. O plano de viagem era: eu vou para a Espanha, e indo para lá, eu tenho que passar pela Itália, Roma, né, lá embaixo no sul da Itália, então eu vou passar por lá, indo para a Espanha. Mas antes, ele continua falando: eu preciso passar em Jerusalém. Eu tenho essa oferta, essas contribuições das igrejas, dos gentios, está tudo comigo aqui. Eu preciso entregar aos irmãos judeus em Jerusalém, porque muitos deles estão pobres e precisam dessa ajuda. Então você vê no coração de Paulo sempre a preocupação da unidade da igreja, né? Juntou o dinheiro das igrejas predominantemente gentias e levou para os judeus ali em Jerusalém. Então ele deixa claro: gente, esse é o meu coração. E quando foi escrita essa carta, foi no final da terceira viagem missionária de Paulo. Atos, você pode ler capítulos 19 e 20, né? Vai nos falando que exatamente isso que estava acontecendo, que ele fala em Romanos. Atos nos conta que ele visitou
aquelas igrejas na Macedônia e tudo mais, para fazer aquela coleta, fortaleceu as igrejas e falou: agora preciso ir para Jerusalém. Em Atos 19, versículo 21, ele estava em Éfeso e falou: eu quero ir para a Espanha, eu quero passar por aquelas regiões. Ele tinha feito esse plano. Então ele passou pela Macedônia, foi para a Grécia. E que cidade tem na Grécia? Corinto. Ele ficou 3 meses em Corinto e de lá ele escreveu a carta aos romanos. No final de Romanos fala que foi o secretário pessoal dele, Tércio, que escreveu, né, a carta enquanto ele estava digitando, né, falando essas palavras, e foi uma irmã, Febe, que entregou a carta. Romanos 16:1 fala: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, que era a cidade portuária de Corinto, onde Paulo estava, ou em Corinto, ou Cencreia, perto, né, naquela região, e mandando essa carta através dessa irmã. E vamos terminar agora a introdução de Paulo, de volta a Romanos 1, versículos de 14 a 17. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A gente obviamente ainda vai passar mais tempo, né, nesses versículos, que são os versículos chaves, né, dessa carta, mas ele deixa claro: eu sou credor, né, estou devendo para vocês, eu sou devedor, estou devendo para vocês, judeus e gentios, essa congregação mista que está ali. E ele fala, o tema principal é a salvação. A palavra-chave é a justiça, justiça revelada no Evangelho. E a gente pode até concluir: Paulo chegou a Roma, chegou a visitar os irmãos como ele queria. Visitou, mas não como queria, né? Ele acabou indo como prisioneiro romano, né? Porque ele foi para Jerusalém, entregou aquela oferta, mas foi preso lá no templo, né? Houve os tumultos, os problemas, né? Aqueles caras caluniadores, né? Falando mal dele. Foi levado no final por um comandante, né? Tudo pago pelo império, né? Pelo menos não pagou a própria passagem, mas só chegou em Roma. Não chegou à Espanha, onde ele queria ir, pelo menos não sabemos disso, né? Ele foi preso ali, mas chegou a Roma e com certeza conheceu então finalmente ali os irmãos, porque ele tinha certa liberdade chegando lá. Vamos ver agora um pequeno esboço para terminar essa introdução ao livro de Romanos. Nós vimos já a parte pessoal dele, né, no capítulo 1, um pouco da parte pessoal no capítulo 15 e 16, mas o que tem no meio é uma divisão clássica das cartas de Paulo, que a primeira parte é a doutrina, ou a teoria daquilo que ele quer passar, e a segunda parte é a prática, ou o nosso dever. Então são duas partes que a gente pode facilmente dividir essa carta. Na primeira parte tem duas sessões, a primeira do capítulo 1 a 8 e a segunda de capítulo 9 a 12, 9 a 11, desculpa, aí vocês podem até, com esse resumo que eu imprimi para vocês, depois em casa ver isso também. Só para a gente começar a entender o que ele vai falar, né? Ele vai começar a falar da necessidade da salvação. Todos precisam de Jesus. Os pagãos, aqueles que vivem nas trevas mesmo, não sabem de nada, aqueles pagãos que são meio moralistas, né, que se acham boas pessoas porque fazem coisas boas, e até os judeus que se achavam justos porque nós nascemos judeus, né? Mas até eles acabam quebrando a lei e precisam da salvação. Todos pecaram, né? Ele fala, todos precisam da salvação em Jesus. De versículo, capítulos de 1 a 3 ele fala isso. E então ele vai falar do caminho para a salvação nos capítulos
de 3 a 5, que é da justificação pela fé. Não é pelas obras, é apenas pela fé em Jesus que é justo. Ele vai falar de Abraão, que foi salvo pela fé, sempre foi assim, sempre será assim, né? Ele vai falar de Adão, que em Adão todos caíram, mas Jesus veio para reverter essa obra de Adão. Esse é o Evangelho. E aí ele vai falando do capítulo 6 a 8 da vida da salvação, né? Como a gente deve viver a nossa santificação, o fato que Jesus nos transforma cada vez mais na semelhança dele, e a vida no Espírito. Ele vai falando no capítulo 6 que aqueles que abusam da graça ainda não entenderam nada. Ele vai falar no capítulo 7 que, embora você tente, você não consegue viver sem pecado. E no capítulo 8 ele vai falar da vida vitoriosa em Jesus através do Espírito. E aí vem essa segunda sessão da doutrina, que é capítulo 9 a 11. E ali ele foca em Israel, na nação de Israel, que tinha os judeus também fortemente, né, naquela congregação. E a pergunta é praticamente: e aí Israel? O que aconteceu? Deus não deu várias promessas no Antigo Testamento? E ele vai olhar para o passado e para o futuro, e que Deus ainda vai fazer com eles. E Deus acabou com eles? Mas Deus é soberano, Ele escolheu esse povo. Para quê? Acabou com eles? Não vale nada as promessas que Ele fez? E aí, o capítulo 9 vai para o capítulo 10, e a própria escolha que cada um de nós tem, né, de colocar a nossa fé em Jesus, que é justo, a justificação pela fé. Eles podiam crer. Ele fala: se confessar com a sua boca e crer no seu coração, será salvo. Todos os judeus tinham essa opção, mas rejeitaram. Porém, ele chega no capítulo 4 falando: Deus não acabou com os judeus, a nação de Israel. Vocês, gentios, precisam tomar cuidado. Ele fala diretamente aos gentios: vocês não podem se exaltar falando que agora a gente é o povo escolhido de Deus e Israel já era. Porque a rejeição foi parcial e temporária. E Paulo fala: eu sou judeu e não rejeitei Jesus. Tem outros irmãos que são judeus e não rejeitaram Jesus. Tem muitos exemplos. E Deus ainda vai fazer uma grande obra através dessa nação. E capítulos de 12 a 15 é aquela parte prática, né? Qual é o nosso dever? Como a gente deve viver diante de tudo isso? E o capítulo 12, todos vocês sabem como começa, né? Com o sacrifício vivo. Nós devemos viver como um sacrifício vivo para Deus. No capítulo 13 ele mostra que isso vai se refletir no nosso relacionamento até com os governantes e toda a sociedade. E ainda dentro da igreja com aqueles que estão mais fracos na fé. E isso fala do cotidiano da congregação em Roma, porque os fortes, né, aos olhos dos gentios, eram eles mesmos, e os fracos eram os judeus, que ainda seguiam as leis, né, que ainda eram meio legalista e tudo mais. Os gentios: nós podemos tudo, né, tudo e nada, não tem nada que não seja permitido para nós e tudo mais. E Paulo vai falando: gente, vocês vivem em conjunto, vocês devem ter um convívio de amor. A lei do amor deve estar acima, né, da sua ideia de quem é fraco, quem é forte. Vivam o amor de Cristo. Então essa é a carta, né, de Paulo aos Romanos, de forma bem sucinta e resumida. Eu quero terminar com uma frase de Lutero, que, como a gente vai ver, Lutero foi muito tocado, né, por essa carta. Inclusive foi assim, a partida para ele para a reforma protestante. Ele falou sobre a carta de Romanos: esta epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho, sendo digna não apenas de que todo cristão a conheça de coração, palavra por palavra, mas que se ocupem diariamente com ela, com o puro pão diário para a alma. Seu conteúdo jamais pode ser escrutado, e quanto mais nos dedicamos ao seu estudo, mais preciosa se torna e mais saborosa fica. Então é isso que a gente vai fazer, né, a partir de fevereiro,
mergulhar nessa carta de Romanos, que Lutero, que obviamente estudou muito nessa carta, falou: quanto mais você conhece, mais você saboreia, né? Quanto mais você se aprofunda, mais você fica feliz com a mensagem do Evangelho. Então é isso que a gente vai fazer, como ele disse, palavra por palavra, e espero que vocês estejam nessa jornada juntos para aprender mais sobre a carta aos Romanos, a explicação do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça, Senhor, a nós mostrar o quanto o Senhor nos ama, escrito, Senhor, palavra por palavra, na tua palavra, na Bíblia, nas Escrituras, Senhor. Obrigado pela carta aos Romanos, que nós vamos poder estudar palavra por palavra, Senhor, e nos aprofundar, Senhor, com o Evangelho, que é o Teu poder para salvar. O Senhor nos salvou, ou quer nos salvar. Cada um, Senhor, está num momento diferente da nossa vida, mas nós queremos cada vez mais nos aprofundar, Senhor, para que o Evangelho não seja apenas a entrada, Senhor, no Teu reino, mas que o Evangelho e o puro Evangelho seja, Senhor, a nossa motivação todos os dias, seja o nosso alvo todos os dias, sendo mais como Cristo é, a nossa santificação, Senhor, diária, que a gente possa, Senhor, crescer e amadurecer, Senhor, durante esse estudo, esses estudos, esse tempo que o Senhor separou para nós, e que a gente tenha um amor cada vez maior pela Tua palavra, e no final, Senhor, por Ti. Aumenta o nosso amor, Senhor, que a gente possa viver esse amor nos nossos relacionamentos, Senhor, dentro da nossa família, na sociedade e dentro da igreja. Que Tu, Senhor, possas refletir a Tua luz e o Teu poder, o Teu amor através de nós. Usa nós, Senhor, assim como o Senhor usou Paulo e outros, Senhor, independente de como nasceram, o que passaram. Tu podes usar tudo, Senhor, para a Tua glória, uma vez que a gente está rendido a Ti. Então toma as nossas vidas, Senhor, e faz o Teu querer, em nome de Jesus.